Mas, agora, eu queria introduzir com aquilo que nós chamamos de série de mensagem. Lembra que a gente terminou a série de mensagem que era em movimento? Agora nós vamos começar uma nova, que se chama Enraizados. O que significa isso? Qual que é a ideia disso? Qual que é a loucura dessa série de mensagens? A ideia é que essa série de mensagens ela vai trazer para nós a carta de 1 Coríntios de forma bem pontual, para que nós possamos entender que nós fomos chamados primeiramente para pertencer a Jesus e depois nós vamos entender na prática que nós fomos chamados para pertencer a uma igreja local. E é bem legal porque em meio à carta, o capítulo 7, vai falar lá na frente, a gente não vai falar disso hoje, mas lá na frente, no capítulo 7, nós vamos falar sobre as divisões da igreja, como lidar com discordância. Então vai ser muito didático para nós dentro do NVT, porque eu sei que existem várias tretas que acontecem, então a Bíblia ressalta como lidar com essas divisões, tretas, enfim, rebeldias, vai ser muito legal. Eu creio que você vai curtir demais. Então hoje se inicia essa série de mensagens chamado Enraizados. Então, como eu falei, vai ser através do livro de 1 Coríntios que nós vamos entender aquilo que Deus quer para nós. E se você tem Bíblia aí, então olha lá, 1 capítulo 1, nós vamos ler capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Então pode deixar aberto 1 Coríntios 1, do 1 ao 9. E enquanto você abre, eu quero só ressaltar. Por que esse tema ele é essencial para nós? Eu citei ali a questão da divisão, de entender como lidar com o outro, porque é um ponto para nós adultos. Mas uma coisa que eu tenho meditado e creio que Deus, enquanto eu estava orando, trouxe uma direção diferente do que seria esse tema. Eu creio muito que Deus ele quer nos dar uma direção acerca de tantas coisas que a gente tem acesso hoje. Nós temos acesso a redes sociais, nós temos acesso ao YouTube, nós temos acesso a várias outras ferramentas que têm ali os seus líderes, pastores, pregando a palavra de Deus, ensinando aquilo que nós chamamos de Bíblia. Nós temos acesso a muitas outras igrejas para poder te citar. O Brasil é um campo vasto em relação ao Evangelho. E isso é bom demais, e glória a Deus por isso, porque existem as ferramentas e existem também outras igrejas onde Deus está levantando para poder movimentar um meio social brasileiro. Mas a questão não é qual é a fé. A questão é que se a fé é cristã, ok, vamos nos submeter à palavra de Deus. E a questão maior que isso é aonde nós vamos pertencer. Se existem várias outras igrejas confessando a mesma fé, e que nós, inclusive, às vezes, acessamos pelas redes sociais algumas pregações, será que existe um lugar perfeito? Será que existe um lugar onde você deve pertencer? Será que existe um lugar onde Deus te chamou para ser ovelha daquele rebanho? E a resposta é que no Senhor você pode encontrar, sim, uma casa para você morar. Talvez você hoje faz parte do EPT, da Igreja Onda, agora é Igreja Onda. Talvez você faça parte de outra igreja e estava aqui visitando a gente. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Mas a questão é que nós vamos perceber ao decorrer dessa série de mensagens que a palavra de Deus deixa claro que existe uma raiz aonde nós firmamos e ali nessa raiz nós começamos a multiplicar ou frutificar. Deus te chamou para ser cristão em primeiro lugar. Deus me chamou e te chamou também para frequentar uma igreja. E aqui eu não estou dizendo que é pecado mudar de igreja. Não é. Aqui o que eu quero ressaltar é o que o texto diz. Existe uma igreja onde nós vamos ser família. Existe uma igreja onde nós vamos compartilhar dos nossos dons. Existe uma igreja onde nós vamos amar uns aos outros e edificar uns aos outros. E assumir isso, inclusive, que essa série de mensagens vai, ao decorrer do tempo, trazer para nós. Mas hoje, em primeiro momento, nós vamos falar de um tema que se chama chamados para pertencer. Se você gosta de anotar, esse é o tema de hoje. Então, Deus nos chamou para pertencer em um lugar. Deus nos chamou para criar raízes e crescer nesse lugar. Deus te chamou e me chamou para construir algo que é muito além daquilo que se chama vida devocional. E nós vamos perceber, a partir desse texto, que começa na vida individual, mas ela se multiplica para a família na fé. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler o primeiro versículo, então pode deixar a Bíblia aberta que eu vou falar em sequência os outros. Mas o primeiro versículo diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Vamos parar por aqui em primeiro momento. Aqui nós percebemos que Cristo, ele chamou Paulo, isso vocês já sabem, porque quem já leu a Bíblia sabe disso, que Paulo foi um homem muito usado por Deus.
Deus deu uma identidade para Paulo. Deus deu e chamou ele através de sua graça, deu a ele a oportunidade de ser filho dele. Deus chamou Paulo para algo. Paulo, respondendo esse chamado, ele fez as missões que Deus estava pedindo para ele. Nesse contexto, nós vemos ele compartilhando aquilo que Deus pediu para ele fazer, mas ao lado de um cara chamado Sóstenes. Isso é muito legal, porque a palavra de Deus ela não erra. Então, quando ela tem um parâmetro mínimo que seja, acrescentando alguém ou tirando alguém, é algo importante. Aqui nós não vemos somente Paulo, e nem só aqui em outras cartas dele, nós não vemos Paulo ser do cara orgulhoso. Eu tenho minha vida devocional em casa, eu vou preciso de outras pessoas. A gente não vê Paulo dizendo, eu já fui salvo, fui encontrado por Deus, eu não preciso me reunir com a igreja. Paulo não fala isso. Paulo ele já começa a compartilhar acerca de que existe alguém com ele, vivendo o chamado que Deus o deu. Isso é muito interessante, porque em primeiro momento nós entendemos que chamado nesse contexto tem a ver com um convite de Deus, tem a ver em Deus convidar nós, e nesse texto Paulo, mas aqui se falou de nós, nos convidar a participar de algo. Individualmente, Deus convidou você para participar da igreja dele. E aqui eu não estou falando com o NVT ou da Onda, por enquanto. Estou falando de uma igreja, a igreja cristã. Deus individualmente te deu a oportunidade de ser cristão. Mas quando Deus te chamou e chamou para isso, Ele já te chama para pertencer a uma família. Seja a Quadrangular, a Assembleia de Deus, seja a Igreja Onda, seja qualquer outra igreja, Deus nos chamou individualmente, mas também nos chamou para pertencer a um local. É muito claro, nesse primeiro trecho, que Paulo ele não andava sozinho. E aqui já foi por terra aquele pensamento de que o cristianismo ele pode se viver de forma solitária. É vivido também, mas nós somos chamados para também estar em comunhão, viver em família. Então o primeiro ponto é o quê? Deus nos chama individualmente. Agora nós vamos para o versículo 2, que é o segundo ponto desse trecho, dessa perícope. O versículo 2 diz assim: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele certificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O segundo versículo de forma pontual. Aqui nós percebemos que Deus chamou um povo, Ele santificou esse povo. Sabiam que essa palavra, inclusive, de santificar, eu creio que alguns que já estudaram ou já leram, enfim, passaram por discipulado sabem disso, que santificar é separar. Deus chamou você individualmente para te separar do mundo. Deus chamou você individualmente para não viver aquilo que o mundo vive. Deus chamou você, escolheu você, para que você possa ser diferente das pessoas que caem longe de Deus. Em primeira instância, Deus nos chamou para essa purificação. Mas é interessante porque quando ele fala disso, ele já fala sobre o povo santo. Ele não vai mais para um senso individual aqui. O texto já começa a ampliar. Existe uma santidade individual para a vida de um discípulo, mas existe um povo santo. Então Deus, ele se preocupa sim com a sua individualidade, mas Deus também deseja um povo santo. Aqui nós percebemos a coletividade do reino de Deus. Deus não nos chamou, eu vou lembrar vocês acerca da frase que eu falei antes, Deus não nos chamou para sermos indivíduos isolados. Deus chamou um povo santo. Por isso que é importante as nossas individualidades, porque é elas que nos tornam cada vez mais parecidos com Jesus, se nós buscamos a Ele. E quando nos reunimos, nós vivemos em um ambiente onde o povo é santo. Onde vocês aqui estão buscando santidade individualmente e juntos nós nos tornamos um povo poderoso. Porque o Espírito Santo ele vai fluir no nosso meio de maneira leve. Então, o povo santo demonstra que Deus deseja que nós possamos estar reunidos como igreja. Deus nos chamou para comunhão. Deus nos chamou para viver em comunidade. Deus não nos chamou para nos isolar. O ser humano, quando ele se isola, ele entra em parafuso, entra em crise. Porque o ser humano foi criado para relacionamento. O ser humano foi criado para viver em comunidade, cara. Nós fomos criados para estarmos em ambientes onde vamos ser edificados uns pelos outros, onde vamos ser capacitados uns pelos outros,
aonde em momentos difíceis aqueles que estão bem vão nos ajudar, ou em momentos em que aqueles que estão ruins, nós vamos ser esse auxílio. Deus nos chamou para a comunidade. E é muito interessante, porque às vezes, por conta de tudo que vivemos atualmente, como eu falei no início, rede social, essas coisas todas, nós podemos entrar num erro de achar que a comunhão é vivida dentro de casa assistindo culto online. E eu falo isso porque existem momentos e ambientes que é óbvio que não tem como se reunir, não tem o que fazer, vai ter que assistir o culto. Né? Talvez não tenha uma igreja local perto, talvez não tenha um ambiente, ou nem é permitido ter culto, uma perseguição tão drástica em tal país. Ok, eles vão assistir, não tem o que fazer. Mas é óbvio que no nosso contexto brasileiro, há a oportunidade de vivermos comunhão. Por isso que o texto ele deixa claro. Até porque nós precisamos entender que Deus, ele primeiro nos torna filhos dele, e depois o desejo dele é que nós possamos estar permanecendo e se sentindo pertencente a uma comunidade de fé. Porque são esses dias difíceis que nós passamos que é a própria igreja que pode edificar. E às vezes não vai ser uma pregação, talvez seja, mas às vezes seja seu amigo do GD. Às vezes é alguém que você conheceu, que tu sabe que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, tu vai ligar. Em alguns momentos difíceis da minha vida, quem me ajudou e me acolheu foram meus irmãos da fé. Foram pessoas que me acolheram 3 da manhã para poder dormir na casa da pessoa e conversar acerca do problema que eu passei. Foram amigos meus. Foram pessoas que me edificaram. Como um dia, em vários dias, eu também busquei ser isso para outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos construir raízes em uma igreja, em um local, para termos relacionamento, para termos maturidade, para crescermos em maturidade, para poder manifestar o reino de Deus nessa terra. E a unidade do corpo não é só estar nesse ambiente, é ser parte desse ambiente, é ser participante daquilo que Deus está fazendo. Até porque antes de Deus mudar você, transformar você, Ele deseja que você esteja inserido em algum local. Por quê? Existe um chamado individual, como o texto começou falando. E esse chamado é para salvação, conversão, santificação através da leitura da Bíblia. Mas existem transformações que vai ser vividas, ou você vai perceber que vai precisar ser vivido, através da comunhão. Talvez você vai ser mais paciente ao lado de um cara, uma mina do MVT que é chato. Talvez você é uma pessoa chata, mas é Deus te santificando paciência. Talvez você é o chato. E aí as pessoas vão ter que lidar com você e ser paciente. Já é um fruto de espíritos aí sendo elaborado. Talvez existam outros pecados e problemas que se fosse você viver nessa casa, você não ia ser transformado. Então Deus chama individualmente, mas Ele nos leva a pertencer a um local com a edificação da igreja e do indivíduo, de nós. A nossa própria edificação. Vocês não têm noção, e eu creio que você também possa ter uma história, mas quantas pessoas já passaram por mim, enfim, pela onda, desses 15 anos dentro da onda que, cara, é gente chato, velho. Mas tu me forjou, e depois você percebe que eu era o cara chato. Em alguns aspectos, Deus começa a nos quebrar a ideia comunhão. Por isso que é importante, e sinceramente, me perdoe se você se sente ofendido com o que eu vou dizer, eu não concordo com pessoas que pulam de igreja em igreja. Fica uma semana, 2, 3, 6 meses, uma muda 6 meses depois, porque essa pessoa não vai ser transformada. Toda igreja tem um problema, gente. Toda igreja tem. O único perfeito é Jesus. Pular de igreja em igreja não é ser edificado, não é tentar achar um reino que é seu. Isso é preocupante. Mas o versículo 2, na leitura que a gente fez mesmo, eu quero destacar mais uma parte desse versículo que diz: junto com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Sabia que esse texto, se falando da igreja local, ele tem o mesmo significado do que nós tratamos na conferência, que é a palavra eclésia. Aqui ele está falando para a igreja e dizendo assim: ei, vocês que foram reunidos em nome de Jesus, vocês são chamados para viver comunhão, mas o significado da palavra eclésia, vocês foram chamados para viver para fora. Vocês foram chamados para ser aquela igreja que são chamados para fora. E eu fico pensando como nós vamos ir para o mundo mostrar o amor de Deus se nós nem nos amamos aqui muitas vezes.
Como nós vamos falar do amor genuíno de Jesus por aquele perdido, se nós temos dificuldade de amar os nossos irmãos que são diferentes de nós dentro do nosso contexto de igreja? Então, o que a Bíblia nos ensina do primeiro momento é que para ser essa igreja que vai para fora, nós precisamos amar o local que nós vamos trazer as pessoas para dentro. Porque é bem provável que se você conhece pessoas e essas pessoas vão entregando a vida a Jesus, quando elas chegaram dentro do contexto do LVT, talvez você vai falar que aquela pessoa é chata, é uma pessoa legal. Mas aquela ali é chantona, aquela ali se acha pra caramba. E a gente começa a dividir, a gente vai falar disso mais à frente, mas eu quero só ressaltar que, de alguma maneira, nós precisamos amar os de dentro. É difícil suportar algumas pessoas. Eu sei que é. Imagina a gente, às vezes, eu e Yasmin, que a gente conhece uma galera. Mas daí que o pai vai orar, né? Deus, como é difícil suportar outra pessoa. Aí Deus olha, é difícil de suportar também. Isso não vem no meu coração, sendo com sincero. Daí Deus trouxe os pecados, né? Tipo, os problemas. E eu fiquei, meu Jesus, não precisava, né? Mas é isso, cara. Todo mundo é difícil. Então, Deus nos chamou para amar a igreja. E o nosso contexto hoje, atual, ele traz uma cultura atual. Ele diz que, essa cultura diz que nós fomos e podemos viver a igreja de maneira isolada. A cultura diz assim, viva a sua fé de maneira isolada. Viva a sua fé sozinho, essa é a cultura de hoje. Tu não curtiu, não precisa ir. Se não te faz bem, eu faça. Isso inconscientemente é impregnado em nossa mente a um ponto de dias e momentos até em que você passa por lutas nessa igreja e você pensa que isso é uma verdade. Ah, realmente, eu acredito em Jesus, eu vivo a minha fé sozinho, eu não preciso de igreja. Será, gente? Muita gente fala assim, eu deixei de ir na igreja porque todos os pastores que eu conheci já erraram, pecaram, líderes já erraram. Com certeza, gente, todo mundo erra. Mas Deus, mesmo sabendo que a igreja é imperfeita, Ele nos deu uma direção, dizendo assim, se reúnam com a igreja. Então esse pensamento de viver a fé sozinho não existe na Bíblia, cara. Isso é cultural. Isso é algo falado hoje. Não existe isso. Por mais que você assista a pregação, bote louvor, não é a mesma coisa que está aqui. Não existe. Ah, eu converso com o ChatGPT, eu consigo de situado. Pelo amor de Deus. Cara, o ChatGPT erra. Se eu botei um texto, falei assim, cara, me passa pra tal coisa. O cara me passou lá, falei, chat, você errou. Dele, ah, é. E aí eu fiquei, pô, mano, tá de sacanagem, né? Ainda bem que a gente lê comentário bíblico, né? A gente acessa esses materiais, porque ele erra, velho. Ele não pensa que ele é perfeito, não. Então, o chamado de Deus para nós, qual que ele é? O que Jesus diz, na verdade, para nós? Ele fala assim, faça parte da minha família, cara. O mundo diz, viva sozinho a sua fé. Jesus diz, faça parte da minha família. E é muito interessante, porque eu vou ressaltar, a família de Jesus nessa terra não é perfeita, velho. A gente não é. Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, cara. Eu só aprendi a ser um pouquinho melhor quando eu conheci alguém diferente de mim. Quando eu conheci alguém igual a mim, eu fiquei pensando, meu, que chato, daí eu fiquei igual a eu fiquei meio que desde, né, cara? Porque a igreja, ela é esse local de edificação. Você, meu irmão, como a palavra diz, precisa pertencer a um local. E se não for no VT, que Deus te abençoe, mas se for, tamo junto. Porque, de fato, Deus nos chamou para viver unidade, uma igreja local. A diferença entre assistir a igreja e pertencer a ela. Há diferença. Porque assistir os cultos, todo mundo pode assistir. Até os demônios estão assistindo aqui agora, em algum lugar aí. Assistem, todo mundo pede reação, gente, é fácil. É fácil assistir, inclusive no YouTube, mas pertencer é mais difícil. Porque tu vai ter que lidar com o outro e é mais difícil. Mas Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ter essa comunhão. Nós não somos chamados para frequentar o culto somente. Nós não somos chamados para bater de carteirinha somente no culto. Por isso que a nossa igreja ela tem GDs, discipulados. Porque nós acreditamos que o chamado de Deus com uma igreja local é relacionamento profundo. É relacionamento, se não tem discipulado, porque se não tem novos discipuladores, né? Mas pelo menos relacionamento dentro do GD. Por isso que nós temos GDs e nós pedimos para vocês participarem dos GDs, porque realmente vocês vão ser edificados.
E esse chamado de Deus para nós é para transformação. E aí a pergunta que eu queria fazer para você refletir é: quem você vê que você é? Você é um frequentador da igreja que você congrega? Seja nosso ou não, preciso falar essa palavra de congrega. Seja o local onde você está, você é um frequentador, um consumidor que senta e usufrui? Ou você é alguém que pertence a uma construção do reino de Deus através dessa igreja? Quem é você? Porque o chamado de Deus é para que nós possamos ser comprometidos com a igreja que Ele nos colocou. Igreja Onda, galera do LVT. Como se comprometer então com a nossa igreja? Começa com pontos simples, mas necessários de se falar. Sejam assíduos com os cultos. Isso é algo importante, porque a palavra de Deus ela vai ser pregada, e você vai estar aqui em comunhão. Talvez você vai ver alguma coisa que você não vai gostar, vai olhar, que puxa-saco. Você vai ser tratado através disso, cara. A segunda coisa que eu queria pontuar é, seja membro de um GD. Se você está no EPT e ainda não tem um GD, por favor me chame, eu não vou te julgar. Eu vou te arrumar um GD. Eu não tenho um GD, mas eu vou colocar assim em um GD. A gente conversa melhor, mas frequente um GD, seja assíduo no GD, para essa construção de família. Se você, inclusive, já está no GD, cuide de alguém dentro do teu GD. Pastor, mas eu não sou discipulador. Meu irmão, a gente não precisa ser discipulador com a nomenclatura para poder cuidar de alguém. Você pode pegar alguém que chegou ontem no seu GD, colocar ele na tua lista de oração, semanalmente, mandar mensagem para ele uma vez na semana, se não, sei lá, todo dia, ou sei lá, 2 vezes na semana, porque todo dia é chato também, né? Cria lá uma rotina para cuidar de alguém. Liga pra pessoa, mano, posso ligar pra você? Ninguém liga pra ninguém mais, né? Agora é só o WhatsApp mesmo. Mas assim, cuide de alguém, ore por alguém, cuide de alguém. Ao mesmo tempo, discipule, se for o caso, faça com alguém que lidera você, os teus supervisores e tal. Fala, cara, eu quero ser um discipulador. Como que eu posso me tornar um discipulador? O que falta em mim? Será que é caráter? Eu pergunto pro seu líder. Mas seja participante dessa construção. Se você já é discipulador, sonhe. E não é uma obrigação, mas eu quero incentivar. Sonhe em liderar GD. Não há problema ter sonho para liderar GD, gente. É benção demais. É benção porque tu vê fruto na vida das pessoas. Quer participar? Quer fazer as coisas juntos? Pense nisso se você ainda não lidera o GD. Sirva em ministério, participe dos nossos, quando possível, tá? Mas participe dos nossos eventos, das vigílias. Pertença, faça parte desse local. Se você não é da nossa igreja, faça parte da igreja que você está. Mas se quiser vir para cá, seja bem-vindo. Porque a ideia é nós construirmos juntos aquilo que nós entendermos de Deus, que é a igreja Onda, que é o NVT. Assim como Paulo tinha Sóstenes e toda a igreja de Corinto, tirando Éfeso, Filipos e as outras igrejas que ele já pregou, já enviou uma carta, nós também somos chamados a participar e cooperar daquilo que Deus está fazendo através da Onda. Mas o texto continua lá no versículo 4, se você puder acompanhar. Versículo 4 diz assim: sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus se enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós percebemos que nós somos chamados para perseverar. Primeiro, fomos chamados para termos uma identidade, lá no versículo 1. No versículo 2, fomos chamados para viver comunhão. Do versículo 3, 4 em diante, nós fomos chamados para perseverar. Eu e você fomos chamados para perseverar na nossa fé. E talvez perseverar, inclusive, na igreja local. Porque às vezes o nosso foco é tirado daquele que é fiel, que é Deus, e colocado nas pessoas e líderes e pastores. E quando acontece um erro desse tipo de pessoa, ou amigo, inclusive nosso, nós começamos a deixar de perseverar. Quando alguém não te responde no WhatsApp, você quer desistir da fé.
Mas na verdade é a única pessoa online que te responde rápido é Jesus, cara. O resto ninguém vai te responder. Muito menos eu, que já mandou mensagem, sabe? Ele demora. E não é pro mal, não. Jesus, ele deseja que nós venhamos perseverar. E é muito interessante porque no começo do versículo 8 ele vai falar que é ele que nos manterá de pé. Tu tá calhundo, cara, tá desanimado. Sabe quem te coloca de pé? É Jesus, cara. Não é um vídeo motivacional, velho. Não é uma música, não é uma igreja que tá num hype diferente. É Jesus. Não é a nossa igreja, não é o EVT, é Jesus. Jesus te coloca de pé. Jesus te ergue, velho. Jesus faz você permanecer até o fim. Ele é o único sustentador e criador de todas as coisas. Jesus te mantém de pé, porque essa é a identidade, esse é o caráter dele. Versículo 9 vai dizer assim: Deus é fiel. Quando esse texto diz, na tradução original, traz com o ensino de que nele é possível dedicar toda a confiança. É isso que o texto diz. Deus é fiel. Em Deus é possível dedicar toda a nossa confiança. Líderes, seleção brasileira muito menos. Time, cara, não tem como. A única pessoa que nós podemos confiar totalmente o nosso coração e emoção é Deus. Deus é fiel. A tua futura esposa, ou a atual esposa, e a única em nome de Jesus, não é fiel. Como Deus é. Deus é o único que não vai afetar você. Por isso que perseverar até o fim na fé, e eu vou até isso a dizer da igreja que Deus te colocou, é confiando e olhando para Ele. É tendo, em meio a essa mensagem, ou até a Bíblia, quando você for ler em outros momentos, a certeza de que Ele que é digno de confiança. Nós, seres humanos, não somos. Mas, ainda assim, não exime o fato dos versículos anteriores em que nós necessitamos viver em comunidade. Uma coisa não anula a outra. Até porque Deus nos chamou para essa vida comunitária. E aqui eu queria ressaltar a última coisa antes de nós orarmos. Deus nos chamou para termos uma identidade. Deus nos chamou para viver comunhão numa igreja local. Deus nos chamou para perseverar até o fim na fé. Deus nos chamou para pertencer a um reino espiritual e passa por esses 13 Gs. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós precisamos permanecer fiel a Jesus em uma família da fé. Porque antes de qualquer atividade, existem alguns fatores que eu e você precisamos viver. Identidade vem antes de atividade. Você não foi chamado para ocupar uma cadeira. Você não foi chamado apenas para assistir um culto. Eu e você não fomos chamados para frequentar uma igreja. Nós, de acordo com a palavra de Deus, fomos chamados para pertencer a um local e, através desse pertencimento, construir o reino de Deus nesse local. O que falta para nós numa sociedade líquida é entender que, de alguma forma, nós precisamos bancar umas broncas mesmo, sabe? Bater no peito e falar, cara, eu vou ficar. Eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender, eu vou buscar diferentes formas de viver em unidade. Eu vou, sei lá, me quebrantar, mas eu quero construir o reino de Deus nesse local. Vou bater no peito mesmo. E dizer, cara, Jesus te chamou para pertencer a esse local. E eu preciso saber qual que é o meu papel nessa igreja. Porque às vezes eu não for chamado para pregar, mas talvez eu for chamado para exortar o individual. E se Deus chamou para isso? Você não sabe. Por isso que a identidade vem do meio. Antes de orar, eu queria ressaltar o versículo 9 para você sair para esse texto. Deus é fiel por meio de quem vocês foram chamados à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. E Ele nos chamou para ter comunhão com Jesus e viver essa comunidade. Com isso, eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Eu queria orar por aqueles que de alguma forma percebem que estão vivendo marcados com a igreja
seja a Onda, o LVT aqui dentro no contexto, ou a igreja que você talvez frequentou ou frequentou, se você se marcou com a igreja de Cristo, e ressaltando foi com a igreja de Jesus, porque Jesus não é, eu queria orar para que Deus venha te purificar.